O título da apresentação de hoje é A Minha Prática de Yoga. O título de hoje é A Minha Prática de Yoga. E o que eu vou falar é baseado no estilo de vida da Ananda Marga. Como recapitulação, o que é Ananda Marga? A palavra Ananda significa bem-aventurança. A palavra Marga significa caminho. Então, o caminho da bem-aventurança. E isso é um estilo de vida, um modo de viver, um modo de viver com ações, pensamentos diferentes que podem criar essa bem-aventurança na nossa mente. Se uma pessoa tem sempre frustrações e depressão, quer dizer que não está seguindo esta Ananda Marga ou este caminho da bem-aventurança. Quando seguimos este caminho, o que criamos na nossa mente é bem-aventurança. E o que muda? O que muda é o que nós fazemos. O que nós fazemos e pensamos nas 24 horas de um dia. É isso que muda a nossa vida. E se nós fazemos todo dia a mesma coisa, isso determina como vai ser o nosso corpo, como vai ser a nossa mente, nossa vida, nossa sociedade e também o nosso planeta. Então, o mais importante é o que nós fazemos. Continuando as outras classes, nós falamos de meditação, que a meditação é uma prática muito importante. E introduzir a prática diária de meditação na nossa vida, nessas 24 horas, aumenta muito a qualidade da vida. Que tipo de meditação? Muita gente pensa que meditação é pensar profundamente, estar contemplando, mas aqui a gente usa técnicas de meditação. E a meditação que usamos é uma meditação com mantra. O que é o mantra? O mantra, na verdade, é um pensamento, uma palavra com uma vibração. Repetindo o mantra mentalmente, concentrando no mantra, a mente deixa ir embora tantos pensamentos que criam uma confusão mental e a mente se tranquiliza com a vibração do mantra, com o significado do mantra. Normalmente o mantra cria uma ligação entre o ser humano, uma consciência individual, e o que nós chamamos de ser cósmico, uma consciência cósmica infinita, universal. Então, o ser humano podemos dizer como uma pequena gota de água, e o ser cósmico como esse mar de consciência. Quando a gota se une ao mar, aí é yoga, união, o objetivo da meditação. E o mantra ajuda a mente a se expandir e ligar-se com essa consciência infinita. Tem diferentes tipos de mantras. Um é o mantra universal e o outro é o mantra pessoal. O mantra universal é usado cantando, cria uma vibração boa. E o mantra pessoal é para meditação em silêncio, uma meditação individual. O mantra universal que nós usamos é Baba Nam Kevalam, que mais ou menos significa que tudo que existe é a consciência cósmica infinita. Uma consciência tranquila, pacífica, que transmite também serenidade e paz infinita. O meditar 2 vezes por dia é a base das práticas da Ananda Marga. O ponto central é fazer a meditação.
o resto se ajusta com a prática da meditação. E a gente medita normalmente 2 vezes por dia. Vamos dizer que uma pessoa medita meia hora de manhã e meia hora de tarde ou de noite, que seria um total de 1 hora por dia, das 24 horas que temos. O objetivo da meditação é conseguir um equilíbrio mental, uma paz mental. Se nós fazemos por 1 hora e nas outras 23 horas estamos fazendo outras coisas que disturbam a nossa mente, vai ser muito difícil com só 1 hora de meditação trazer a mudança que nós queremos, trazer a tranquilidade mental que queremos. Então, o que fazer no resto do tempo? Se meditamos somente alguns minutos, temos tanto outro tempo à disposição. E se queremos essa mente equilibrada, temos que fazer alguma coisa que mantenha a mente equilibrada. O resto do tempo da nossa vida, normalmente passamos com outras pessoas ou com nós mesmos. Então, para manter a mente equilibrada, necessitamos ter uma relação de harmonia conosco e com os outros. E para isso existem alguns princípios práticos. Ontem falamos dos princípios de Dhyana, que são princípios para harmonizar a nossa relação com os outros, com uma entidade, um ser externo. Hoje vamos falar do Niyama. O Niyama é um sistema de 5 práticas ou princípios que ajudam a manter uma boa relação com nós mesmos. Como são 5 princípios, faço essa mesma comparação com 5 dedos da mão. Então, a prática de Niyama vai ter 5 partes. E quais são e como são? O Niyama é um movimento físico-psíquico. O que quer dizer? Que nós estamos controlando dentro de nós mesmos. A direção é do exterior para o interior. A prática do Niyama depende somente de nós mesmos, enquanto a prática do que vimos ontem, Dhyana, depende de uma entidade, de um ser externo. Então, o que o Niyama faz é regular a nossa relação com nós mesmos. Ter uma boa relação com si mesmo é muito importante na vida. E como fazer isto? A primeira coisa é manter uma pureza do corpo e da mente. A limpeza do corpo e da mente, física e mental. Se é física e mental, o corpo físico tem a parte externa e tem a parte interna. A mente também tem a parte externa e a parte interna. Então, na verdade, esse princípio aí pode ser dividido em 4. Primeiro, a parte física externa. Como manter o corpo puro, limpo, externamente. A coisa mais simples que a gente conhece é fazer um banho, tomar banho todos os dias. Muito importante. E outra, se não tem o tempo de fazer um banho, por exemplo, de manhã, ok, ou uma vez por dia fazemos um banho, mas outras vezes por dia, não vamos cada vez fazer um outro banho, podemos fazer o que a gente chama de meio banho. O meio banho eu expliquei na primeira classe. Ok, seguindo. E para manter essa limpeza física externa, usamos água. Ok. Como eu disse antes, todas as coisas
que nós fazemos todos os dias, regularmente, tem um grande efeito na nossa pessoa. O banho tem um grande efeito. Por isso, vamos ver um sistema de como fazer o banho de modo a ter mais benefícios. Tudo que nós fazemos de um modo sistemático porta benefícios. Se seguimos um sistema, um método, vamos ter sucesso. Se fazemos de um modo desorganizado, sem sistema, é mais difícil de ser bem-sucedido. Ok, a primeira coisa do banho é que a temperatura da água deve ser mais baixa que o corpo. Por quê? Porque fortalece o sistema nervoso. O sistema nervoso é fortalecido se a temperatura é mais baixa que o corpo e fica mais fraco se fazemos sempre banho quente. Mas se nós estamos usando a água mais fria que o corpo, vai ter uma mudança de temperatura, e uma mudança brusca de temperatura para o corpo também não é tanto bom. Assim, é necessário preparar o corpo antes do banho. E como preparar? Primeiro, jogamos água na região do umbigo, que é a região que controla o calor do corpo. Depois, do umbigo para baixo. Depois, pomos água em cima da cabeça, de modo que a água escorre ao longo da coluna vertebral. E aí estão todos os nervos. Assim, isto prepara todo o corpo para o banho, para a mudança de temperatura. E aí, tomamos banho. Ou chuveiro, no chuveiro, ou na banheira, que seja. Outros pequenos detalhes: evitar banhar-se em pé. É muito comum, hoje em dia, que as pessoas se banham em pé, mas não era assim antes. Depois que inventamos o chuveiro é que ficou assim. E fazer o banho em pé cria certos tipos de doenças, uma tensão na parte inferior do corpo e tudo. É melhor evitar. Uma outra coisa que é melhor evitar é banhar-se à meia-noite. Próprio porque o modo como o corpo se relaciona com o exterior, com a troca de temperatura, à meia-noite não é um bom momento para fazer banho. Melhor evitar. E para fazer o banho, uma atividade mais espiritual. Porque o que seria espiritualidade? Espiritualidade seria essa nossa relação com alguma coisa infinita, com essa consciência cósmica infinita. E para adicionar esse sentimento cósmico em cada coisa que fazemos, incluído o banho, usamos mantra. Usamos um mantra depois de fazer o banho. Esse é chamado o mantra do banho. É um mantra em sânscrito. Todos os mantras são na língua sânscrita, porque é uma língua que tem uma certa vibração espiritual, dizemos, uma vibração ligada aos sentimentos mais sutis. E esse mantra do banho também em sânscrito. E tem um significado bastante profundo. A primeira parte do mantra: Pitri Pureshebhyo Namaha, Rishi Devebhyo Namaha. Estou saudando os ancestrais, os sábios do passado. É importante recordar que os nossos ancestrais, as pessoas que inventaram tudo que usamos hoje no passado, são importantes, e é bom lembrar
delas uma vez por dia e fazemos isto depois do banho, quando a mente se sente leve, mais tranquila, que o banho tem um efeito muito profundo na mente. Essa é a primeira parte do mantra, uma saudação aos sábios do passado e aos ancestrais. A segunda parte é diferente, seria essa: Brahmarpanam, Brahmahavir, Brahmagnau, Brahmanahutam. Aqui, a ideia é que tudo é consciência cósmica. Quando estamos fazendo uma oferta, essa oferta é consciência cósmica. O que estamos oferecendo também consciência cósmica. A quem oferecemos consciência cósmica. E quem oferece também é consciência cósmica. E qual a ideia aqui? Que tudo é consciência cósmica. Se a consciência cósmica é infinita, quer dizer que está em tudo e que tudo é consciência cósmica. E essa é a ideia transmitida nessa segunda parte. E a terceira parte do mantra, que seria esta: Brahmeva tena gantavyam, Brahma karma samadhina. Tradução: nos uniremos à consciência cósmica depois de completarmos o nosso dever aqui neste mundo, que nos foi dado também por essa consciência cósmica. Então, essa ideia que, no final, nós nos unimos a esta consciência cósmica infinita. Este seria o sistema do banho. Como dizia antes, não podemos fazer tantos banhos durante o dia, então fazemos uma outra coisa, um meio banho. Como é esse meio banho? Esse meio banho é refrescar certas partes do corpo, que são as partes que se esquentam mais, que se usam mais durante o dia, durante as nossas atividades. E que são a parte do umbigo, que é a parte que controla o calor do corpo, e a parte genital. Depois, os braços, do cotovelo às mãos, as pernas, dos joelhos aos pés, e os órgãos do sentido, os olhos, jogando água nos olhos, os ouvidos, jogando água nos ouvidos. Água nos olhos, jogamos com os olhos abertos, ao menos umas 12 vezes. Isto refresca os olhos, esfria e ajuda até a ter uma visão melhor por mais tempo. E lavamos o nariz, a boca com água. Enfim, todas as partes do corpo. Ok, aqui está em inglês. Ok. E isso é o meio banho. Enfim, o meio banho refresca todos os órgãos do sentido e os órgãos motores. Essa seria a ideia. E a outra parte, usar água. Usar água depois de urinar, depois de ir ao toalete, porque limpa, refresca, mantém o corpo bem. E é um ponto muito importante. Aqui também, em inglês, passamos. Ok. Uma outra técnica se chama Nasapana, que é a técnica para limpar o nariz, que seria um pouco de água na mão e se põe através das narinas, se gira um pouco a cabeça para trás, de modo que a água passa através das narinas e sai na boca. Nesse momento, não inspirar, porque aí a água vai para o lugar errado.
É só passar ligeiramente a água através das narinas. Isso limpa as narinas. Essa é a técnica do Nasapana. Alguém que queira fazer essa técnica, que se não tem experiência, podemos ver mais em detalhe. Essa seria a Nasapana. Passamos. Ok. Continuando com a limpeza do corpo e mente, a física externa seria isso: banho, meio banho, uso de água, e assim se mantém bem o corpo limpo externamente. Mas tem uma outra coisa: manter o corpo limpo internamente. E como fazer? Tudo que entra no corpo, temos que pensar: isto é bom para mim ou não? Tem que ter um fiscal verificando se tudo que entra é bom ou não. O que entra? Alimentos. O corpo é condicionado pelos alimentos. Temos que pensar: esses alimentos são bons para mim, para o meu corpo e para a minha mente ou não? Como falávamos na outra classe, existem 3 forças no universo: a força sutil, a força mutativa e a força estática. Um exemplo de como funcionam: imagina uma flor, que é um botão, e depois se vai abrindo, até que abre o máximo, florescendo, e depois inicia a ficar velha, a apodrecer, secar, até que seca completamente, cai e se destrói. Nesse ciclo, essas 3 forças estão funcionando. A força sutil está dominando no botão quando se está abrindo. E esse movimento de abrir-se tudo é a transformação da força sutil na força mutativa, que é a força que provoca mudanças, que está mudando a flor. Então a força sutil se está transformando em mutativa, a força se está abrindo, ainda a sutil está dominando, não? Mas está se transformando na mutativa, até que chega um momento que a força mutativa começa a transformar-se em força estática. Aí é quando a flor inicia a secar, se apodrecer, e finalmente, quando a força estática domina a flor completamente, é o momento em que ela se secou completamente, apodreceu completamente, caiu. E assim, os alimentos têm essas 3 forças, e nós queremos um alimento que tenha essa força sutil dominante, uma fruta fresca, vegetais frescos. Tudo isso tem muita força sutil. A força mutativa é uma força mais instável, de mudança, como quando se bebe muito café, a mente fica mais agitada, ou muito chocolate, a mente fica mais agitada. Isso é a força mutativa. E a força estática é, por exemplo, quando inicia a apodrecer. Por isso que dizemos que não que a carne, por exemplo, é um alimento de força estática, porque no momento em que o animal morre, começa a apodrecer, aí a gente esfria para não apodrecer rapidamente tudo. Mas aí sempre tem esse domínio da força estática. E evitar as coisas estáticas faz a mente mais sutil. Então a gente quer alimentos mais do tipo sutil. A ideia aqui é que o corpo é composto por essas inúmeras células. E cada célula do corpo tem uma mente. Esse é um conceito do yoga, que não somente temos a mente humana, a nossa mente individual, que chamamos de microcosmo, mas temos também todas essas pequenas células, cada uma com a sua própria mente. E as células crescem do ar, da água, da luz e dos alimentos que nós comemos. Um alimento que tem energia estática cria células com energia estática.
Se a célula tem essa vibração estática, cria uma influência estática na mente. O que é essa influência estática? É uma energia mais densa, mais pesada. E para elevar a mente no caminho espiritual, precisamos de uma energia mais sutil, uma vibração mais sutil, que eleva a mente mais facilmente. Então, não é que a pessoa não pode meditar se a pessoa come alimentos estáticos. Não é esse o ponto. O ponto principal é fazer a meditação. Depois, tem outras coisas que ajudam. Então, ajuda a ter uma energia mais sutil. Mas o mais importante é a prática da meditação. Aqui estamos falando do que pode ajudar a meditar mais profundamente. Então, falamos já da limpeza do corpo, interna e externa. Externa é mais relacionada com o banho, meio banho. Interna, com os alimentos, a água, tudo que ingerimos dentro. Agora passamos à limpeza ou à pureza da mente. Psíquica. Primeiro, externa. Manter a mente limpa ou pura externamente. Uma coisa que influencia muito a mente é o ambiente. Todas as vibrações que chegam na nossa mente, através dos nossos órgãos de sentido, criam uma influência na mente. Tudo que vemos, tocamos, cheiramos, provamos, escutamos, tem um efeito na mente. Então, para manter a mente limpa externamente, temos que pensar, ou temos que nos rodear de coisas, de pessoas, de tudo que cria uma influência positiva. Se vamos ver um programa de televisão, pensamos, esse programa vai ser beneficial para mim ou não? Se vou escutar uma música, essa música é boa para mim ou não? Esses são os pontos para a limpeza da mente. Ok, uma outra parte da limpeza da mente é psíquica interna. E qual que é a ideia aqui? Muitas vezes, os pensamentos que vêm na nossa mente não dependem só das influências das coisas externas, mas são criados dentro. Depende do que nós chamamos, entre parênteses ou entre aspas, karma. De acordo com as ações que nós fizemos no passado, temos muitas reações acumuladas, esperando o momento de exprimir-se. Estas reações acumuladas, que estão aí em forma potencial, prontas para acontecer, mas que ainda não aconteceram, podemos dizer que são o nosso karma acumulado. E muitas vezes pensamos de um certo modo quando vemos uma coisa devido a o que está no nosso karma, em vez de depender somente do que estamos vendo ou do que estamos entrando em contato. Então, essas vibrações internas que estão dentro da nossa mente devem ser neutralizadas para manter a limpeza da mente. E como fazer isso? Aqui a técnica é utilizar uma ideia contrária à ideia que está na mente. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Se temos inveja quando vemos alguém feliz, o nosso vizinho está feliz, tem um carro novo, e a gente está morrendo de inveja, não de se sentir mal. Esse não é um bom sentimento. Como mudar esse sentimento? Impomos a ideia de amizade. Pensamos,
Ele é meu amigo e eu estou feliz porque o meu amigo está feliz. Neutralizamos aquela vibração. A mente fica mais livre, mais pacífica. Outro exemplo. Uma pessoa tem problemas, aí a gente fica feliz. Não é um bom sentimento. Cria uma vibração negativa na mente. Podemos impor a ideia de compaixão. Temos pena dessa pessoa, temos compaixão por essa pessoa. É um sentimento que cria algo mais profundo, eleva a mente. Se vemos uma pessoa que está progredindo e temos também inveja, não. O melhor é vermos uma pessoa progredindo e encorajamos. Aí, vai para frente, vai para frente. Assim criamos também um sentimento mais positivo na mente. Se uma pessoa como se diz, muito pão dura, seria fazendo caridade que nós mudamos essa pessoa. E isso tudo é essa limpeza da mente dentro. Vencemos a raiva através do nosso controle, um desonesto com a nossa honestidade, um mentiroso através de usar sempre a verdade, de dizer sempre a verdade. E este primeiro princípio da prática de niyama, que é a limpeza do corpo e mente, em sânscrito se chama shaucha. S-H-A-O-C-A. Se pronuncia shaucha. Esse é o primeiro, como se diz, a primeira prática de niyama, que, como vimos, é dividida em 4 partes. Ok, seguindo, como são 5 práticas, vamos apresentar as 5 práticas e depois vamos discutir um pouco se tem algumas dúvidas. A segunda parte, a segunda técnica, a segunda prática, no sânscrito chamamos de santosha, e a tradução, estar contente. Encontramos muita gente que o estado normal dessas pessoas é de estar contente, positivo, e outros que estão sempre negativos, tudo vai mal. Isto depende só da pessoa. Estar contente ou não depende. Pode parecer que depende das coisas externas, mas na verdade não. Depende só de coisas internas. Então, esta prática, ok, passamos aqui, esta prática de estar contente, ou santosha, depende só da gente. É importante ter isto em consideração. E não pensar que, hoje eu estou assim negativo porque essa pessoa me disse isso, ou essa pessoa me disse aquilo, ou aconteceu isso ou aquilo. É a nossa escolha deixar que as coisas externas criem uma negatividade em nós mesmos. Então a prática é, mesmo nos momentos difíceis, nas situações de tensão e tudo, de estar contente. Esse estar contente aqui não é que está aí dando gargalhadas e tudo, mas é que a pessoa está mantendo um estado interior de contente. E essa é a segunda prática, niyama, que se chama em sânscrito santosha. Ok, passamos à prática número 3. Tapa. Aqui eu traduzir como fazer sacrifícios. Na verdade, o tapa é uma escolha pessoal. É um certo fazer sacrifício para alcançar alguma coisa mais alta. Vamos dar um pequeno exemplo assim na vida espiritual. Às vezes,
Meditar é um esforço. Tem que sentar ali, ficar aqueles 20 minutos, talvez a mente não está concentrada, ou a gente tem alguma dor nas costas, e é um sacrifício, mas é um sacrifício que no futuro vai dar frutos. O corpo se vai habituar, a mente se vai habituar, e depois vamos conseguir meditar mais profundamente. Então, se a pessoa é oposta a fazer sacrifícios, não vai progredir. Porque para progredir tem que fazer certos sacrifícios. E mesmo para ajudar outras pessoas, para fazer o bem a outras pessoas, eu tenho que estar disposto a fazer certos sacrifícios. Às vezes não é confortável ir ajudar uma pessoa, mas fazendo esse sacrifício eu vou progredir e ajudar a pessoa a progredir. Então é muito importante que estejamos prontos para esses sacrifícios para alcançar algo mais elevado. E esse é o tapa, terceiro ponto da prática de niyama. Passamos ao quarto ponto. Estudar ou ler filosofia. E entender. É importante entender a filosofia para saber o que estamos fazendo. Continuando o exemplo da meditação. Se uma pessoa não sabe qual o benefício da meditação, por que usar o mantra, a pessoa pode se descorajar e não fazer a meditação, pensar que não é tão importante. Então, se a pessoa estuda, lê, entende qual o benefício, qual o efeito, aí a pessoa vai dar mais valor e vai seguir praticando. Então, esse ponto, número 4, que em sânscrito se diz swadhyaya, ou estudo ou leitura da filosofia e entendimento, é muito importante. E é o ponto número 4 de niyama. E olha que essa prática de niyama não depende dos outros, depende só da gente. Uma outra parte dessa swadhyaya é evitar más companhias. O que seria uma má companhia? A má companhia é uma pessoa que me influencia negativamente. Mas, ok, talvez seja uma pessoa uma pessoa não tão boa, mas quando eu encontro essa pessoa, eu influencio essa pessoa positivamente. Aí não precisa evitar essas pessoas. Mas se tem uma pessoa que, quando encontramos, em vez de a gente influenciar positivamente essa pessoa nos influencia negativamente, aí é considerada má companhia. Então, o que tem que fazer? Fortalecer-me antes de poder encontrar essa pessoa, porque se eu estou mais forte, vou influenciar positivamente essa pessoa. E essas são as partes deste ponto número 4, que é o estudo da filosofia e o seu entendimento, o swadhyaya. 4 pontos. E vamos ao número 5. O número 5 chamamos de Ishvara Pranidhana. E tradução, meditação. Meditação silenciosa. Essa meditação de Ishvara Pranidhana tem um certo método. O método seria, primeiro, fechando os olhos, sentando em uma posição confortável, cruzando as pernas, as mãos. Retiramos a mente do mundo exterior. Significa que não estamos mais vendo o que está acontecendo fora, ou escutando, sentindo. Estamos dentro. Retiramos a mente do mundo exterior. Depois de fazer isso, a mente está distribuída no nosso corpo. Temos que tirar a mente do corpo também, retirar a mente do corpo, concentrar em um ponto
que seria um chakra. Concentramos em um chakra, em um ponto. Não tem mais mundo externo, não tem mais o nosso corpo, tem só esse ponto. E agora, este ponto, onde está? Está rodeado pela consciência cósmica. Porque não tem mais mundo externo, não tem mais o corpo. O que tem é só consciência cósmica. Este ponto está rodeado por essa consciência cósmica infinita. E a próxima etapa é, com a ajuda do mantra, unir-se com essa consciência cósmica, como uma gota de água que se une ao oceano. Essa é a técnica do Ishvara Pranidhana, retirando a mente das coisas externas. É importante fazer 2 vezes por dia. E esta é a primeira lição pessoal da meditação Ananda Marga. Quando aprendemos a meditação da Ananda Marga, a técnica com o mantra, um processo de concentração e visualização, cada parte do processo é importante e se chama Ishvara Pranidhana. E esta é a prática de Niyama. 5 pontos. Shaucha, Santosha, Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Com a tradução, pureza do corpo e mente, Shaucha. Estar contente, Santosha. Pronto para fazer sacrifícios para alcançar a meta, Tapa. Estudar, entender a filosofia, Swadhyaya. E meditar, Ishvara Pranidhana. E esse é, em poucas palavras, esta prática de Niyama, que é uma prática que ajuda a estar bem com si mesmo. Estamos contentes, prontos para fazer sacrifício, entendendo o que estamos fazendo e por quê, meditando profundamente, criando essa ligação com essa consciência infinita, aumentando a nossa serenidade interior e a paz, e mantendo puro o nosso corpo e a nossa mente. Essa é a prática de Niyama. Esse é o final dessa apresentação. E obrigado por participar.